tarde, para quem não entendeu absolutamente nada, nós queremos dizer o seguinte, que a educação pode ser no mínimo divertida. Estamos exatamente ao 12h31 e a gente quer com toda alegria saudar este sábado maravilhoso, no qual ficaremos 2 horas discorrendo sobre tecnologia. Mas, claro, de uma forma agradável, divertida e, obviamente, por tratar-se de mim, fora de padrão. Por isso, a vinheta do Chacrinha. Aliás, mandar um abraço. Alô, Ana Paula, favor não faltar na próxima aula. Alô, Leleco, tudo bem? Já vai levar um peteleco. Eu conversei com a neta do Chacrinha, Ana Paula, e pedi autorização para utilizar a vinheta. Então, eles autorizaram, por isso que a gente utilizou. Claro, nada mais justo que fazer uma homenagem a este comunicador, que foi o homem precursor do que a gente gostaria de fazer a vida inteira. A gente gostaria que as aulas fossem assim, só que infelizmente não o são. Estou aqui com minha garrafa d'água, com a tecnologia, com um monte de parafernálias técnicas eletrônicas, um porco de pelúcia, depois eu conto tudo isso. Veja, nós vamos... Eu não sei se vocês sabem, se não sabem, fiquem sabendo, porque nota-se pela abertura, que nosso encontro é, no mínimo, diferente. Falar nisso, eu esqueci de uma coisa. Alô, Terezinha! Professora Terezinha Demito Rodrigues, um grande abraço. Teressala de Tiradentes. Alô! Então, o que a gente espera da tecnologia em EAD? Um monte de coisa, um monte de coisa. Claro, a palavra coisa não tem uma conotação lá muito científica, mas o que a gente espera disso? A gente espera que a tecnologia seja vossa amiga. Nós vamos fazer com que a tecnologia seja só ferramenta, seja extensão do seu braço, seja uma extensão do seu giz. Vamos então à pedra e vamos nos curar de uma doença que assola os professores do século XXI. Para quem não sabe, 21 é o XXI. Lembra? Quem mandou faltar XXI? Aqui. Ah, claro, eu sabia que eles iam querer. XXI. Isso, XXI. Tudo bem. Quem mandou faltar na aula de número romano? Perdeu. Então, o XXI, o século XXI. Existe uma doença chamada logizomecanofobia. Logizomecanofobia. Olha que palavra bonita. Essa é para você dizer para o seu marido em casa, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus alunos. Eu sofro, infelizmente, de logizomecanofobia, que nada mais é do que logizo é de lógica. Lógica é equipamento. Mecano é mecano, máquina. Fobia é medo, ou seja, medo de máquina lógica. Medo de máquina lógica é medo de computador. Eu sofro desse mal, sofre desse mal, sim. Professor, professora, que dá aula há mais de 80 anos. Na época que a senhora dava aula, o alfabeto ia só até a letra L. Só até a letra L, depois que inventaram as outras letras. Professora, é hora de se atualizar e perder este medo. Chega de fobia, chega de medo de computador. A partir de hoje, professor, professora, uma flauta. A senhora terá no seu léxico, no seu vocabulário, uma série enorme de palavras que farão parte, aliás, já deveriam fazer parte, mas farão parte do seu dia a dia, ora em diante. Vamos de novo à questão da tecnologia. Olha que maravilha. O início da EAD no mundo. EAD, para quem não sabe, deveria saber porque está fazendo o curso de EAD. Criatura, se você não sabe nem que curso está fazendo, aconselho a procurar um outro curso, procurar saber ler, procurar saber se informar do que está acontecendo à sua volta. Nós vamos andar para lá e para cá, de forma que os senhores não durmam, principalmente o pessoal do Acre, porque lá são 3 horas a menos, 9, 10 horas, são 9h40 da manhã, os caras estão quase acordando, lá tem o sol. Bom dia, Acre, bom dia, São Tomé e Príncipe, bom dia, Papua Nova Guiné. O que aconteceu com o tal do Gutenberg? Gutenberg fez uma máquina, uma gambiarra, na verdade, era uma maquinona gigante que fazia clan, clan,
shklan, 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 e fazia, através de um monte de shklan, imprimia. E o primeiro livro impresso foi a tal da Bíblia. Conhece a Bíblia? Do tal do Jesus? É, o Jesus, aquele cara, o barbudo, o barbudo. Então, esse Gutenberg, um alemão, estamos falando em século XV, fazia isso aqui, fazia shklan, aqui embaixo. Batia e imprimia. Então, esses tipos, literalmente eram tipos. O cara tinha paciência de colocar dentro de uma grade um monte de tipo, feito com as letrinhas, e era passado tinta e shklan, página por página, shklan. Foi a primeira tentativa, vamos dizer, claro, bem sucedida, de fazer um livro impresso. E esse livro foi a palavra do cara lá de cima, a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia Sagrada. Gutenberg. Estou escutando não, porque português de Portugal não gosta de gerúndio. Estou a escutar coisas sobre correspondência. Calma, estamos falando sobre o início no mundo. É o início. Tudo parte de um início. Se você está nervoso, a gente sempre recomenda faz uma meditação zen. Veja minha cara zen. Muito bem. Terminada a meditação zen, chegamos em 1947. O ensino não é e jamais deveria ser restrito a 4 paredes. Jamais deveria ser restrito aos ambientes escolares de uma sala de aula onde tem alguém cuspindo giz na cabeça do aluno e aquele cara que está sentado lá fingindo e fazendo de conta que está prestando atenção em tudo que você diz. Deveria estar claro. Já entendeu? Não preciso nem dizer, em respeito às senhoras professoras, eu não vou dizer a expressão, mas é bem aquilo. Todos nós passamos por essa fase enquanto alunos. Tinha alguém lá na frente dizendo que 5 mais 7 igual a 12, e daí 6 mais 6 também igual a 12. E o cara pergunta assim, onde eu vou usar isso, criatura? O cara pensando em jogar bola, pensando na namorada, pensando no sorvete, na praia, e mais atualmente no videogame, velho. Pensando em ir no shopping, pensando nas baladas, velho. E você lá perdendo o tempo, enchendo a cabeça da criatura, dentro de um ambiente insuportável, com 40 pessoas socadas lá dentro, falando em 6 mais 6 e 7 mais 5 e outras coisas nós mencionaremos daqui a pouco. Claro que as pessoas saem correndo, desaparecem. Então, a ideia da educação à distância é libertarmos dessas amarras, sabe? Arranca tudo, arranca a gravata, arranca tudo, arranca as paredes. A educação não tem distância. A gente, em vez de dizer educação à distância, eu prefiro dizer educação sem distância. Olha que maravilha. Mas ainda há, na verdade, uma certa dormência, uma certa latência, sabe, é uma preguiça de fazer as coisas. Então, por quê? Deveríamos ter pego as ideias da Espanha, as ideias de Portugal, as ideias do próprio Shklan de Gutenberg, disseminar o conteúdo. Desde quando o Brasil foi descoberto? Professores de história, não omitam informação. Não contem para as pessoas que o Brasil foi descoberto. Se você não sabe do que eu estou falando, procure nesses mares digitais da internet, que você vai descobrir que o Brasil não foi descoberto. Ele foi surrupiado dos... Entendeu o que estou falando, né? Então, procure saber e procure informar os seus alunos direito. Cuidado, educação à distância, antes de ser à distância, é educação, e educação é formar. Formar alguém não é contar aquelas falácias que nós contamos desde os tempos que eu era pequenininho. O Brasil foi descoberto, a cegonha, a sementinha e... Cuidado, por favor, fase de formação é uma fase complicada. Voltando então às macérrimas vacas, porque eles viram a necessidade de a população ter acesso às informações, mesmo que longe da escola, mesmo que longe daquele ambiente compartimentado que é a escola. Rádio todo mundo tem. Nem que seja aquele radinho de pilha AM, sabe, aquele para escutar jogo. Então para de escutar jogo, Edneu e Ângelo, pare de escutar jogo e escutem a rádio educativa do MEC. Claro que ninguém tem paciência
nem tempo. Mas veja, a iniciativa, há 70 anos atrás praticamente, foi extremamente bem pensada, porque afinal, estamos falando em radiodifusão educativa. O caráter era educacional, ou seja, educação. Educação no sentido lato. Fazer a formação do indivíduo. Nessa época tinham as radionovelas. Lembra, professora? Não, a senhora de trás, lá do canto. Não, de cabelo curto. Isso, de verde. Lembra? Então, essa época. Tinha a radionovela. Estamos hoje apresentando às 13 horas e 50 minutos, ok? O 30º capítulo da novela A Couve-Flor para Todos. Então, a radionovela, isso era transmitido ao vivo. Que maravilha. E daí tinha a função educativa também. Não era jornalística, era educativa. Você aprendia ouvindo. Que maravilha. Daí 66, um ano maravilhoso, um ano profícuo, porque foi o ano na qual eu vim ao mundo. Que maravilha, né? Só o que faltava. Aí estragou, estava indo bem. O mundo estava indo bem. Estava indo bem. Chegou no dia 19 de fevereiro de 66, às 23h30, para quem não sabe, 11h30 da noite, 23h30, eis que surge, vim lá do céu junto com outros anjinhos. Olha o meu tamanho, velho. Imagine o tamanho do anjinho para carregar. E apareci, só que era horário de verão. Já existia, sim. Daí fui registrado dia 20. Eu sou aquariano, mas diz que eu sou pisciano. Eu vou te dar com o pisciano no teu nariz. Eu vou dizer quem é o pisciano. Aquariano, do último decanato. 66, um ano profícuo. Olha que maravilha. Olha o que foi criado. Eu mereço. Mas em compensação, no mesmo ano de 66 até 74, surgiu a TVE, a TV Educativa. 8 emissoras espalhadas pelo Brasil. Veja, é pouco? Claro que é pouco, mas estamos falando em 66, quase 40 anos atrás. Você acha que é fácil montar uma televisão? Não é um aparelho, criatura, não é montar um aparelho. Então, aquilo chama-se televisor, que é diferente. Aquilo é televisor, onde você está me assistindo é televisor. Televisão, isso nós estamos fazendo aqui. Calma, no segundo bloco. Só isso que eu posso dizer, no segundo bloco. 66 a 74, então, tínhamos 8 emissoras que compunham a rede de TVs educativas no Brasil. Funcionava, que era uma maravilha. E realmente a coisa funcionava, não era brincadeira, funcionava. Tinha exatamente a função que tem hoje, só que era com mais qualidade e não tinha a comercialização que hoje tomou conta dessas televisões. Era puramente educativa, como dizia o próprio nome. Transmitia cultura, transmitia educação, transmitia o que as pessoas deveriam conhecer, que são os saberes. As pessoas da área de pedagogia adoram essa expressão, os diversos saberes, o epistemológico e o holístico. Sim, muito bonito na teoria, pena que não tem mais aqueles livros, eu adorava pegar aquele livro que está tudo no chão, porque é a outra expressão maravilhosa da pós-graduação, é a quebra de paradigmas. E isso que nós estamos fazendo agora é uma das maiores quebras de paradigma que pode ser feitas dentro de uma instituição de ensino. Porque como é que é a aula? Nós já mostramos lá, 6 mais 6, o paradigma epistemológico. Para as pessoas que sabem do que eu estou falando, não precisa dizer mais nada. Então, o que está fazendo? Quebrando. A gente vem até a frente, eu não posso fugir da luz, já estou no escuro, estou na penumbra, pronto, eis-me na luz de novo. Então, a gente quebra, a gente anda, a gente derruba o operador, veja, qual é a ideia? A gente quer transmitir conhecimento, mas o conhecimento pode ser transmitido de outra maneira. A educação à distância foi uma quebra desses paradigmas, desses modelos já ultrapassados. E isso que nós fazemos aqui, claro, eu não sou o bom da boca, mas o que a gente faz é libertarmos-nos das amarras da educação e fazer com que ela seja, no mínimo, mais palatável. Então, é a quebra de paradigma. Em 67, ou seja, paralelamente à criação das TVs educativas, foi criada a Fundação Padre Anchieta, que existe até hoje, inclusive, como referência para as TVs educativas, TV Cultura. Já o conceito de fundação envolve um outro aspecto. Você tem uma possibilidade de entrada de recursos maior do que se fosse algo governamental puramente.
que nem tudo, que ninguém nos ouça se perguntarem, eu nunca disse isso, mas nem tudo que é governamental, seja em qualquer esfera, tem o apoio para a cultura. Eu trabalho como regente de coro e de orquestra e eu sei como é complicado. O quê? Não tenho cara de regente? Depois eu conto. Como é complicado se adquirir fundos e, sobretudo, incentivo a essa questão da cultura, da boa cultura. Claro, estamos falando em orquestra e coro. Se fosse para dançar tiririm, 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 alguém ligou para mim. Se fosse para dançar esse tipo de coisa, funk, ou para dançar axé, com a mãozinha mexendo o quadril, ia estar sim de patrocínio. Se bem que no meu caso, não sei se patrocinariam. Mas se eu tivesse com mais 6 ou 7 bailarinas, elas se autodenominam bailarinas. Na minha época, bailarina era Ana Botafogo. Que é bailarina? Não que essas moças fazem, mas enfim. Mas não há incentivo para esse tipo de cultura. Orquestra no sentido lato, orquestra filarmônica, orquestra sinfônica. Eu trabalho com coro, música erudita, ou seja. Mas a Fundação Padre Anchieta, enquanto fundação, poderia angariar fundos, poderia ter uma receita que não dependesse das questões puramente governamentais, por isso que as coisas fluíam e funcionavam. E sempre funcionaram. Daí, em 72, surgiu o Prontel, Programa Nacional de Teleeducação. Pronto. Chegamos onde eu queria. Teleeducação. Supondo que perguntemos aos senhores, quando fala assim, é hora de se despertar. Se até agora você estava dormindo, ou, sabe, achando isso tudo um porre, é hora de acordar e escrever lá, supondo que seja, quando fala assim é porque vai cair, supondo que seja perguntado o que a palavra tele significa. Telescópio, televisão, entendeu? Educação à distância. Teleeducação, distância. Entendeu? Bom, tudo bem. Então, esse Programa Nacional de Teleeducação era um programa de educação à distância, em síntese. Só que utilizava esta mídia pela qual os senhores estão me assistindo. Uma mídia televisiva. Virou televisão, onde vocês nos veem através de um televisor e nós fazemos através de uma parafernália aqui a tal da televisão. Em 78 surgiu um dos projetos que teve maior sucesso na área de educação, que foi o Telecurso Segundo Grau. A TV Cultura de São Paulo e a Fundação Roberto Marinho, que tiveram essa iniciativa, e criaram o Telecurso Segundo Grau. Eu não sei se existe até hoje, eu escutei, Telecurso 2000 chama-se agora, parece que é o nome, né? Então, mas isso manteve-se, ganhou prêmios, quer dizer, é a estrutura. E eu continuo, e olha, mas tá feio, não interessa se estou feio. Tudo estropiado, mas é essa a ideia, viu, meu diretor? Eu vou contar daqui a pouco tem uma voz que fala na minha cabeça. Não estou tomando o santo daime nem nada. Eu vou contar toda essa parafernália aqui. Então, esse Telecurso Segundo Grau surgiu como isso. Você ganhava um material didático, o seu livrinho, o que acontece hoje aí, né? Você lá, o professor, na televisãozinha, você via o professor no televisor, dava tchauzinho, porque ele era ator, às vezes era professor, você ficava encantado pela beleza, que não é o caso desse que vos apresenta, mas enfim, é o que a casa oferece. Então você anotava e aprendia. O que interessava é isso, você aprendia. A finalidade da educação, seja à distância, seja presencial, seja o que for, é aprender. A aprendizagem é o que os pedagogos adoram chamar do processo ensino-aprendizagem. Bonito, teoricamente é bonito, mas cadê a aprendizagem nisso tudo? Tá aí. A hora que você aprende, nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, a hora que você aprende é que as coisas funcionam. Mas enfim, eu vou deixar isso tudo para o segundo bloco. Tem tanta coisa para a gente falar que minha vontade é ficar aqui até quarta-feira que vem. Mas as pessoas têm que ir para casa, cada um tem família, ou tem os rapazes, tem os namorados deles, enfim. Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que não dá para a gente ficar. Por isso ficaremos só até as 2h40, que é uma grande pena. Em 81, surge a FunTV. De novo, a ideia de fundação. Fundação das TVs educativas. Existe até hoje também, ainda é um projeto funcional, está no ar, só que tem outros nomes, enfim. Em 88, o Verso e Reverso, Educando o Educador, pela TV Manchete. Isso já era o que é chamado aí pelo povo da área de educação de EJA. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Muito bem. Olha que maravilha. Em 91, tem muita gente que é dessa época, do Salto para o Futuro. Lembra disso? Da Fundação Roquete Pinto. Mais uma fundação. Então, como é que essas coisas funcionam? Funcionam porque tem
um meio de angariar receita através de uma fundação. Nesse caso, a Fundação Roquete Pinto era a angariadora de recursos e as repassava através de um programa chamado Um Salto para o Futuro, onde esta metáfora é óbvia. Você, geralmente, quando pula para frente, jamais você pula para trás, a menos que esteja brincando de amarelinha e coisas parecidas. Que não é o caso, estamos falando em educação no sentido lato, no sentido amplo. Muito bem! Muito bem. Muito bem. Agora, vamos entrar num mérito, como dizem por aí, no mérito da questão mais tecnológica. Primeiro quero contar algumas coisas aos senhores. Vamos apagar aqui a pedra. Depois eu uso a tecnologia lá, depois, uma coisa de cada vez. Estamos hoje no século XXI. Esse tal do século XXI é chamado o da informação. Informação. Então, o século XXI é chamado o da informação. Por que o? Porque é o século da informação. Criatura, se é o século XXI, não precisa escrever que é o século. É o da informação. Por quê? Porque há algumas coisas acontecendo aqui no planeta. Eu não sei porque as pessoas não contam isso em sala de aula. Isso vale para os senhores. Veja só a expressão de preocupado com a qual está o porco. Veja bem, estou lá olhando para o monitor, estou preocupado com o porco. Ele está triste, ele está sorumbático, está meditabundo, mas ele está meio punk. Pode ver, ele é tipo, aí ó, ele sabe, é da balada, velho, da balada, mas ele está triste. Por isso que ele está um pouco rosáceo. Por quê? Porque ele fica preocupado que os senhores em sala de aula, às vezes, claro, sem querer, porque a nossa formação ainda é essa, sem querer, não dão todo o peixe. Ah, mas eu ensino a pescar, tem certeza? Então, essa é uma reflexão para os senhores, para chegar em casa e pensar, façam meia-culpa em casa e pense, serei eu culpado também pelos processos de fracasso estudantis dentro da minha escola, por não ensinar nem a pescar e tampouco dar o peixe? Então veja, guardar para si este conhecimento é, no mínimo, mesquinharia. Ah, mas ele vai tomar meu lugar. Eu adoraria que tomasse meu lugar. Por favor, eis a caneta. Vamos lá fechar. Eis a caneta, eis o quadro, eis as câmeras. O lugar está aí. Venha! Sabe, não tenha medo. Nós vamos falar daqui a pouco do professor do futuro, a tecnologia. Então não tenha medo. Não sofra de logisomecanofobia. E por favor, não sofra do mal de não passar informações aos seus alunos. Se vocês quiserem roubar o seu lugar, azar deles. Vão virar professores. Bem feito. Bem feito. Quem mandou não estudar? Sempre digo isso. Então, temos aqui uma sequência graciosa. Dado, info, já saio da frente, viu, meu diretor? Antes que você me diga alguma coisa. Antes que você diga alguma coisa, eu já saio da frente. Porque eu adoro rabiscar. Eu não vi a hora de vir aqui à antena para rabiscar. Eu estou na fase, como adoram os pedagogos, na fase da garatuja ainda. Sou o maior garatujeteiro que tem. Qual é a sequência lógica dessas coisas? Temos primeiro, cadê a vara, como dizem alguns? Temos o dado. Quem que é o dado? O dado é alguma coisa que está aí, etérea, está aí no universo, voando. Claro, para os professores, somente para os professores homens, temos alguns ainda assistindo, sempre tem aquela piada engraçada. Daí, professor, tem dado em casa? É bem piada de homem, por isso que eu falo, homem não cresce nunca. Sinto muito dizer para as mulheres que pensam, para as jovens moçoilas, que pensam em casar com o príncipe encantado, que ele é bonitão dos olhos verdes, do cabelo sempre arrumado, de terno e gravata. Sinto dizer, homem não cresce nunca, só piora. Por isso eu casei com mulher dessa vez. Dessa vez, entendeu, né? Então, tem dado em casa, é bem coisa de piar, e eu falo isso em sala de aula na graduação, sinto muito, os piás nunca crescem, só pioram. Então essa ideia do dado é isso, a informação está solta no éter.
A hora que você se interessa por ela, que você vai procurar, daí sim esse dado vira informação. 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 E quando se pergunta para as pessoas, poderia me dar uma informação? Ninguém pergunta, poderia me dar um dado? A pessoa vai lá e tira um dado do bolso. Assim, 3 e 5. Não é este dado, criatura. Então, entendeu a diferença entre dado e informação? Dado está solto no éter. Atenção para o éter. Solto no éter. Solto no éter. Por aí. Enquanto você não dá bola, está aí, solto. Aliás, todos esses dados estão soltos aí. A hora que você se interessa por eles, que você tem a curiosidade de procurar saber, é que vira informação. Mas muito bem, então você procurou saber sobre aquilo que você queria saber, parece redundante, mas é isso mesmo. Daí sim ele vira conhecimento. Vira conhecimento. Daí vira conhecimento. Daí você conhece sobre aquilo. Só que existe uma outra palavra para conhecimento, que é uma palavra que poucos fazem essa ligação. Lembra, eu vou contar aquela história de novo. Vamos quebrar o paradigma de novo. Eu vou sentar um pouco aqui. Eu vou contar uma história. Lembra da nossa época? Nossa época tinha o seguinte, tinha o primário, lembra do primário? Bons tempos. Daí tinha o exame de madureza ginasial, exame de admissão. Lembra da madureza? Alguém fez? Não, do lado, senhora de verde. Isso, da segunda cadeira. Isso, a senhora fez, né? Então, daí a madureza ginasial, deu ginásio, aqueles 3 anos de ginásio. Daí o que acontecia? Lembra o nome? Como é que era? Depois do ginásio? Como? Mais alto, tem muito barulho, o caminhão passou. Isso, científico. Lembra do científico? Pois é, as pessoas não viam a hora de chegar no científico. Por quê? Porque lá estava a ciência. Não, sim, daí eu tinha ciências antes. Não, criatura, que tinha ciências antes. Você não tinha nada. O que você tinha antes lá era uma matéria, isso lá na 8ª série, lá no tal do ginásio, que era a tal das ciências. Tudo estava embolado numa coisa só. Tudo estava embolado numa coisa só. Se via, claro, a matemática era matemática, e só, porque o resto, física, química e biologia, estava englobado numa matéria só. Ciências, lembra disso? Agora se acordou, lembrou, né? 8ª série. Daí no ensino médio, o famoso científico, por que era científico? Porque trabalhava com as ciências, e as ciências, cada uma ia para o seu canto. Química, biologia e física. E correndo paralela aqui por baixo, nas entranhas, estava a famosa matemática. Ou letrinha, hein? Matemática. Eu coloquei uma cruz aqui porque alguns dizem que ela se chama mortemática. Engraçadinho, né? Para aqueles que são da área de matemática, e eu, inclusive, peço desculpas pelo gracejo. Mas a matemática continuava correndo aqui por fora. Mas as ciências, que eram um todo na 8ª série, desmembraram-se em grandes 3 áreas, que eram química, biologia e física. Só que ciência, a palavra ciência, significa, obviamente, conhecimento. Está aqui, cadê? Muito bem, aqui, ó, que bonito, conhecimento. Conhecimento. Ter ciência de alguma coisa é ter conhecimento sobre aquilo. Então nós saímos do dado que estava etéreo, estava flutuando no espaço, fomos para a informação, porque você foi atrás dela, tinha interesse. Daí a hora que você sabe sobre ela, você adquire o conhecimento e finalmente você chega ao grande Olimpo, ao Olimpo do saber, vai conviver com Zeus e você atinge o cume, que é ter a sabedoria. Sabedoria. O que é a sabedoria? Para alguns, é você ser um velho chinês com a barba gigante, branca, enorme, e ter um velho sábio, que sempre sabe calar na hora de calar, falar na hora de falar, andar sobre a folha de arroz sem deixar passos. Lembra disso? Lembra? Tinha uma série que passava sobre Kung Fu. Ele pegava, não sentia dor. Tai Chi, aquelas coisas todas. Sabedoria é um tipo de sabedoria. É o poder da mente sobre o corpo. Enquanto nós, pobres mortais, vamos nos entupindo de cerveja e carne. Que mané corpo, que dirá a cabeça. Então essa ideia
do mens sana in corpore sano, para alguns é levado muito a sério. Uhul! Isso, academia! Isso, sarado! Que sarado! E aqui dentro está as moscas. Tem teia de aranha. O cara nunca usou o coco em toda a sua plenitude. Então é hora de repensar. Torne-se um sábio. Vá lá para o Olimpo. Vamos desenhar o Olimpo. Eu adoro desenhar. Eu falei, estou na fase do desenho da garatuja. Aqui está o Olimpo. Então, quem tem doutorado, essas coisas, está aqui no Olimpo, junto com Zeus. Aqui, quem tem doutorado. Quem tem mestrado tem uma plataforma um pouco menor. Quem tem só graduação, essas coisas, está aqui. Ó. E quem ainda não fez nada disso e nem sonha em fazer, está aqui crepitando nas chamas da ignorância. Está aqui crepitando, queimando, virando churrasquinho, virando torresmo. Mas veja, tem muitos doutores que estão lá e se colocam no Olimpo, que se der um empurrãozinho, cai direto aqui na fogueira da ignorância. A palavra ignorância parece um pouco pesada, mas ignorar, prefixo indica negação. Gnorar, gnose, conhecimento. Ignorar significa não ter conhecimento. Eu, por exemplo, sou ignorante em termos de motor de carro. Não entendo patavina de motor de carro. E me interessa? Não, eu não preciso de informação, nem de conhecimento, muito menos de sabedoria sobre motor de carro. Sobre o que eu preciso saber? Sobre essas coisas da tecnologia. Sobre isso daqui, que é o que nos interessa. Esta força vital que é a educação, que eu espero que despertem alguns senhores. Falando em despertar, 1h13 da tarde, ninguém acordou, ninguém faz interação. Acorde Brasil, acorde mundo. Ilhas São Tomé e Príncipe, Ilhas Seychelles, países escandinavos, países do leste europeu. Por favor, a África, acordem todos. Não sei se vocês sabem, atingimos todo o globo terrestre e mais ainda algumas estrelas fora do sistema solar. Veja, que eu jamais conseguiria fazer uma aula. Aliás, eu não chamo isso aqui de aula, eu chamo isso aqui de encontro. Fazer uma aula ou um encontro daquela maneira tradicional. Veja, não estou falando mal de ninguém, não citei nomes nem nada, mas vocês entenderam o que eu quero dizer com isso, né? Então, por que eu sou assim? Eu nasci assim, tipo Gabriela. Tipo Gabriela, porque eu sou um pouco também a cor do cravo e da canela. Engraçadinho, né? Veja, meu diretor, o senhor poderia colocar esse slide, embora não tenha nada, só para mostrar. O diretor está dormindo? Ah, muito bem, o diretor acordou. Veja, lá no fundo, tem lá, 01010101. 01010101. Daí tem um mouse atrapalhando aqui. 0010101. 010101. Sim. E daí? Isso eu vi, que tem um monte de 01, isso eu vi. E daí? Enquanto aparece esse slide, eu vou tomar um pouco d'água. Tudo bem, ninguém viu. Essa é a grande vantagem do slide. Por que estes zeros e uns? Não era só para tapar buraco enquanto eu tomava água, muito pelo contrário. Era um gancho para chegarmos aonde, de novo, eu queria. Por que o tal do 0 e do 1? Finalmente, a partir de agora, vamos conversar sobre tecnologia em EAD. Para quem estava esperando todo um vocabulário sobre... não, essa eu faço questão de mostrar. Pode emprestar aqui. Olha o que é cercear o direito de uma pessoa de transmitir conhecimento. Estou no meio da conversa, o cara me mostra uma plaquinha aqui, ó, 10 minutos. Daí tem outra escrito assim, 5 minutos. Daí tem outra de 1 minuto. E tem 0,800. Não tem plaquinha nenhuma, meu amigo. Isso aqui mostrar minha revolta. Mostrar minha revolta. Pode mostrar, se quiser mostrar as placas no chão, pode mostrar. Isso aqui é um programa de... Já foi um programa mais sério. Joguei tudo fora. Quebro paradigmas. Veja, qual é a nossa ideia quando a gente faz isso? Claro, não é desrespeito aos profissionais da casa que fizeram com carinho. Só que a gente quer mostrar que a educação pode, no meu entender, deve, mas pode ser assim, pode ser divertida, você pode, ter vontade. Eu ia dizer uma outra expressão, mas em respeito, por causa do horário, não vou dizer ainda. Mas é bem aquela palavra, sabe, o alfabeto? A, B, C, D, F, G, N, daí tem o R, o S. Então, essa palavra, pense numa dessas bem grande assim. Bem isso. O de aprender e o de ensinar.
Falta isso para alguns, porque, eu não dou para isso. Então mude de área. Vai virar, sei lá, operador de câmera, por exemplo. Vai virar, não menosprezando, vai trabalhar com porco, vai virar até operador de áudio e diretor de TV, se duvidar. Não, também não é para descer tanto, viu? Desculpe, meu diretor. Sabe, então saia, dê lugar para outro, que queira fazer, que mostre, que não sonegue, que não seja mesquinho com a informação. Por isso que a gente brinca, 10 minutos. Então a gente brinca aqui, faz. Tem coisas piores que estão por vir. Falamos lá, mostramos no fundo do slide, tem 0 e 1. Este 0 e 1 será realmente a base da tecnologia para EAD. Não só para EAD, mas a base tecnológica como um todo. Veja, ele falou em 10 minutos. Inacreditavelmente, já se foi quase 1 hora. Sabe o que eu fico com pena? Porque quando a gente é aluno, quando a gente está do lado de lá, a gente assiste, a gente pensa, chega 7 horas e não chega 1h30. A hora que você passa para o lado de cá, é muito rápido. Por quê? Porque a gente gosta de fazer. É a letra, sabe aquela? Então. Isso, tá com vergonha de dizer, não é, professora? Mas pode dizer, diga baixinho. Tá, eu vou dizer, tesão, isso, diga, tenho tesão de dar aula e de assistir. Não tem coisa melhor do que um aluno dizer para você assim, professora, eu adoro a sua aula, eu tenho tesão de assistir sua aula. Por quê? Porque lá eu aprendo, lá eu me divirto. Principalmente, a escola não é... Veja, estou entrando numa seara mais da psicologia da educação, não é a minha, mas é essa vivência. São 20 longos anos de giz babando na cabeça das pessoas, 20 longos anos gritando, 20 longos anos de porco, 20 longos anos de quadro negro. Ou quadro branco, né? Aqui é branco, tem uns que são negros, aqui é branco. Então, sabe, a gente acredita na vontade da pessoa que está aqui na frente e, sobretudo, na vontade da pessoa que está sentada aí, vendo a hora acabar, e passou quase 1 hora. Então, este 0 e 1 acompanharão as senhoras e senhores para o resto de suas vidas, senão sofrerão de logisomecanofobia. Não existe ainda um psicólogo que trate disso. Não existe um psicólogo. Nem psiquiatra, nem remédio. Não adianta querer tomar Ritalina, isso é só para quem tem TDAH, como eu. Não adianta querer tomar cachaça para dizer, não, logisomecanofobia, o cara falou que eu tomar remédio. Não é isso, criatura, desculpa tomar cachaça, já basta os que já são aqui da casa. Estes 0 e 1 são o que se chama por aí de digital. Isso é o tal do ser digital. Digital, por que digital? Digital porque é binário. 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 Tem ideia do que é binário? O que é bi? O que é bi? Como? Não, o senhor lá, professor. Não, é isso, o único homem da sala lá do lado. Como? Isso, bi 2. Muito bem. O senhor é matemático, professor? Física, logo vi. Física. Então, bi quer dizer 2. Lembra do binário? Você aplica uma força aqui, coisa sem utilidade. Para que a gente aprendeu isso? Calcular o momento e o binário. A senhora está usando isso, professora, na sua sala? Para o pré? Todo mundo agora vai calcular o binário. Esse cara não tem... O quem? Bin Laden. Olha, segundo o meu diretor de TV engraçadinho, Bin quer dizer de Bin Laden. Você sabe o barbudo, aquele outro? Como tem gente engraçadinha no mundo, né? Vou te mostrar o Bin Laden, meu diretor. Daqui a pouco, só posso contar isso, daqui a pouco. Quem é o 0? O 0 é o não. O 0 é o não. Olha que difícil. Se o 0 é o não, 1 é o... Claro, né? 1 é o sim. Só existe isso. Isso é binário, isso é digital. Isso é binário, isso é digital. O 0 é o não. O 1 é o sim. O 0, para quem não entendeu, é o não. O 1 é o sim. Então, qual é a ideia por trás destes 0 e 1? Por isso nós mostramos aqui um slide cujo fundo era formado apenas por 0 e 1. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Observe, contemple, veja quantos 0 e 1 olhando para vocês, estão todos alegres, saltitantes e felizes. Então vamos contar o que acontece no século XXI. Qual é a ordem para este século? Nós contamos que esse século é chamado o século da informação. Então, qual é a ordem? As TICs. Pronto. O cara vai dizer assim, o cara enlouqueceu. O cara vem aqui falar de TIC. Não é esse tique, criatura, não é tique nervoso, nem o tic-tac do relógio, é outro tique. Exatamente.
Quem são as TICs? TICs são as tecnologias de informação e comunicação. Tecnologias de informação e comunicação. Temos uma interação, 0800, alô? Alô, boa tarde, professor. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Tudo bem. Graças a Deus. É um prazer estar conversando com o senhor, podendo interagir e mais uma vez tentar também contribuir com as demais telesalas. E tua aula está assim, cara, fantástica. Obrigado, parabéns. professor. Obrigado. Professor, o senhor vem falando aí que, de acordo com a opinião sua, que a escola, o professor, ele deve proporcionar algo diferente para os nossos educandos. Eu concordo em gênero, número e grau com o senhor. O professor precisa ter uma postura diferente. Mas a gente encontra hoje, professor, uma resistência muito grande às mudanças. E eu gostaria de saber, na sua opinião, já também pegando o gancho aí da mediação tecnológica, já que é o nosso módulo, qual é o fator de resistência, professor, ao seu ver, que os nossos queridos patrícios de carreira, qual é esse fator de resistência que demonstra esse professor com relação à utilização da mediação tecnológica no processo educacional? O que, ao seu ver, que fator mais esse professor focaliza no seu processo educacional de não querer mudar, de ficar resistindo sempre, porque a gente entra ano, sai ano, já se falou de formação continuada, já se falou nisso, já se falou aquilo, a gente já começa a ter as propostas de teleaulas, está vindo a educação à distância para o Brasil, e a gente começa a perceber também que o processo está sendo ainda muito lento e a resistência ainda também se encontra bastante. Eu queria ver quais são os fatores de resistência que provocam essa teimosia, essa obstinação do professor em não querer mudar. Perfeito. Veja, professor, muito obrigado pela sua interação. Veja que, antes de responder a pergunta, veja que país maravilhoso. Está quase encerrando já, mas que país maravilhoso. Lá no Rio Grande já é Natal. Hoje é dia 3, lá já é Natal. Entenderam? Natal, 25, é o fuso horário. Desculpe a brincadeira, professor, desculpe. O professor disse uma coisa muito séria. Essa resistência é um dos fatores que atrapalha, se não trava, o processo educacional dentro do país. Claro, outros países, nós vimos lá, começaram bem antes do Brasil com relação à educação à distância, as tecnologias e a mediação tecnológica. Aqui nós temos ainda, isso é opinião própria, essa resistência em função daquela doença que eu contei lá, a logisomecanofobia. Nós vamos comentar no segundo bloco algumas coisas que o professor não precisa ter medo de perder o seu lugar, o seu giz, o seu quadro, a sua caixinha de giz continuarão para sempre preservados na memória dos alunos, desde que ele permita que esta máquina maravilhosa, esta máquina aqui, há condições de mostrar a máquina, por favor? Esta máquina aqui, na verdade é só uma tela, mas está ligado aqui, tem um teclado, tem um mouse que está aqui, ou seja, o tal do computador, seja uma extensão do seu braço, uma extensão do seu saber, seja instrumento de pesquisa, seja ferramenta. Assim como ferramenta também é, aquilo que eu falei, eu sou regente de coro de orquestra, para o maestro, seja uma extensão da sua mão, a batuta. Então, a gente acredita piamente que a ferramenta, tornando-se só ferramenta, tornando-se meio e não fim, possa quebrar as barreiras. Por isso este curso de metodologias de EAD, por isso esta minha maneira diferenciada de tentar demonstrar conteúdo para os senhores, para despertar, claro que a gente não exige que cada um dos senhores vire um chacrinha, como eu gostaria de ser, aliás, lá no final. Por isso que eu prestei homenagem antes e lá no final também. Mas a gente gostaria que esta maneira de dar aula, utilizando ferramenta, sabe, da melhor maneira possível, fosse o fio condutor da sua maneira, professor de Natal, professor da Bahia, professor do Paraná, professor da Papua Nova Guiné, de onde for, para transmitir conhecimento. Aquilo que a gente diz, assim como eu soltei a gravata, libertemo-nos das amarras que nos prendem a esta
este medo da tecnologia. Nada de logismomecanofobia. Senhores, temos uma musiquinha agora de encerramento. Por favor, não se esqueça da faixa número 5. E voltaremos daqui a pouco para pensar em casa. Obrigado por enquanto.